vai fazer o Real Missionário. Para isso eu queria pedir, você que está nos visitando, você que nunca vem no dia do Real Missionário, você vai receber um envelope como esse aqui. Esse envelope é um envelope que nós colocamos a nossa oferta, já pode ser distribuído, por favor, que nós colocamos a nossa oferta para a obra missionária, a fim de que o projeto possa estender suas estacas. Nós, com essa oferta que nós depositamos aqui, nós investimos nas nossas igrejas, nos nossos pastores, missionários, que estão no Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro e fora do Brasil. Então, toda oferta que você colocar aqui será considerada uma oferta missionária para a obra missionária e para a ampliação da obra missionária. Hoje nós vamos falar sobre Guajará-Mirim e sobre a nossa igreja de Chicago. E eu estava ouvindo os vídeos, né, que a Secretaria de Missões fez, e eu me lembrei desse texto, que não é um texto que parece muito missionário, não, mas tem a ver com esses homens valorosos que têm estendido, né, o seu trabalho para fora, né, da sua região, né? A pastora Michele e o pastor Adriano, eles são daqui do Brasil, foram para Chicago e hoje eles estão semeando na vida de muitos brasileiros que estão em Chicago. Né? O pastor Laércio, daqui da Ilha do Governador, foi para lá e Deus tem usado ele naquele lugar de uma maneira muito diferente. E ele também tem sido um homem valente. E aí eu comecei a ler um texto, que sexta-feira eu falava sobre esse texto com os meus alunos, e eu queria ler. 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo falando para Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos virão. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo a aparência de piedade, só aparência, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te. Verso 14. Tu, porém, permanece nas coisas que aprendestes, que foste assegurado, sabendo de quem as tem aprendido, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quando eu pensei nesse texto, eu pensei que Deus tem levantado homens que amam, que são piedosos de verdade. E a gente hoje vai falar sobre homens e mulheres que têm sido piedosos de verdade. Não só de aparência de piedosos, mas piedosos de verdade. Vamos lá. E você já pode colocar sua oferta. Se você precisar da máquina, você faz um aceno. Então, nós vamos falar primeiro sobre a igreja de Chicago. Essa é a família Penteado. Esse é o Samuel, um grande músico, né? O pastor Adriano, a pastora Michele e a Sara, sim. Eles são músicos, né? Então a família toda, eles são o ministério de música, né? E aí eles têm trabalhado, né? Assim, o grande público da igreja de Chicago é um público brasileiro, né? Eu acho que tem pouquíssimos americanos na igreja, a maioria de brasileiro. Pastora Michele é uma mulher assim, muito doce, muito cuidadosa, né? Eu estive já lá na igreja de Chicago. Ela é muito amorosa, então ela atrai muitas pessoas. E aí, pode voltar? Isso, obrigado. Então, eles colocaram alguns alvos, né? Que é aumentar o número de famílias. Hoje eles têm cerca de 50 membros na igreja. E eles colocaram... a gente não vai colocar o vídeo da pastora Michele, porque o vídeo ficou muito pesado para a gente passar, né? Para fazer um negócio que eu não sei o nome, é zip, sei lá, não deu para fazer esse negócio. Então, ela colocou como alvo, né? Eu acho que eu já tinha falado isso aqui, a igreja de Chicago é uma igreja que aluga o horário numa outra igreja. E a pastora falava no vídeo, né? E isso é para você estar orando, por favor, que é muito ruim todo domingo ter que desmontar a igreja para na quarta-feira montar de novo. Então, eles estão querendo alugar um espaço só para a nossa igreja lá. Então, esses são os 3, né, alvos de oração que eles colocaram. Aumentar o número de famílias alcançadas,
um templo próprio, né? Não alugado como a gente tem lá, alugado não, compartilhado, e a consolidação de muitos membros. O que acontece? Eu já falei isso aqui sobre Portugal. O que acontece com as igrejas que trabalham com imigrantes? Os imigrantes ficam transitando pelo país. Então, uma hora tem um grupo de pessoas, depois essas pessoas voltam para o Brasil, vão para outro estado, e aí a igreja sempre vai tendo uma queda, né, de liderança, de membros. Então, esses são os 3 pedidos de oração da nossa igreja de Chicago. Sugiro a vocês... Desculpa, gente. Sugiro a vocês que estejam orando pelos nossos pastores. Procura eles lá no Instagram, manda mensagem. Se você quiser o telefone deles, eu posso passar para você. Para que você possa estar orando junto com eles, né? Eles estão nos Estados Unidos há muito tempo, sem vir ao Brasil. E eu acho que a sua palavra, a sua oração vai alentar o coração deles. Pode passar? Essa é a família do pastor Laércio, né? Pastor Laércio, pastora Zete. Pastora Zete foi a nossa aluna do seminário, concluiu ano passado. A Zete é lá de Guajará-Mirim. Esse é o Lucas e o Levi. Levi é aquele menor, o Lucas é o maior. Essa é a família que Deus deu para o pastor Laércio. Ele está com essa camisa aí, mas não tem nada a ver. Próximo. Esse é o trabalho dos grupos familiares. Lá o trabalho deles é muito forte. Eu fui numa reunião de grupo familiar no meio da rua, né? Não dá na casa das pessoas, faz no meio da rua mesmo. Então, esse é um grupo jovem. A igreja tem muito jovem. Então, esse é o trabalho com os grupos familiares. O pastor Laércio investe bastante nisso. Pode passar. Esse é o trabalho com as crianças. Tem um ministério infantil muito bonitinho. A Bia já esteve lá. Cadê a Bia? Olha lá. A Bia já esteve lá. Quase ficou lá, irmãos. Falei, Bia, volta, porque eu tenho um compromisso com o teu pai e com a tua mãe. Volta. Ela queria ficar lá. Pode passar? Essa foi a comemoração, né, do aniversário do pastor Laércio. Tem um grupo bom, ele lá de obreiros. O pessoal lá é chegado na oração. Pode passar? E aí, ele está falando, né, dessa coisa de investir nas pessoas que foram embora, que estão fracas. A realidade lá é um pouco diferente. A opressão lá é diferente daqui, né? Então, muitas pessoas, num determinado período do ano, né, de uma festa folclórica que tem muito forte no norte, muitas pessoas ficam meio balançadas, né? E aí, ele colocou em busca de uma ovelha perdida. O pastor Laércio teve a oportunidade de pregar e Deus operou o sobrenatural, onde foi realizado o culto que abençoou muitas vidas e sementes plantadas em vários corações. O pastor Laércio é um homem muito respeitado lá em Guajará. As pessoas dão muito crédito à pregação dele e ele tem muita abertura na casa de pessoas para pregar o evangelho. Pode passar? Pode passar? Pode colocar o vídeo agora do pastor Laércio? Amados, graça e paz, amados, graça e paz, essa igreja linda de Irajá, apóstolo Ezequiel, pastora Márcia Teixeira e toda a igreja. Aqui é o pastor Laércio da igreja Cara de Leão, em Guajará-Mirim, Rondônia. E estou aqui como missionário, sou fruto da igreja do Tauá. Sou pastor, sou missionário, vim para cá, pastoreei 6 anos solteiro, mas Deus me entregou uma linda esposa e me deu 2 lindos filhos. A cidade aqui de Guajará-Mirim, aqui não tem ônibus, né? Assim, para você se locomover, bicicleta, então quando chove fica difícil chegar, muitas ruas ainda com barro, mas o amor de Deus nos leva a ir avante, entregar algo maior. Guajará-Mirim é uma cidade de Rondônia que 7% é cidade, 93% é floresta amazônica. Ela fica na fronteira com a Bolívia, né? O que separa Guajará-Mirim da Bolívia é o rio Madeira Mamoré. E aqui a população são de índios, bolivianos, ribeirinhos, né? Essa mescla que já vem mesclando já há muito tempo. E estamos aqui pregando a palavra do Senhor.
com muito amor. E o pedido de intercessão que eu tenho para vocês é o seguinte: ore para que a gente tenha mais comunhão com o Espírito Santo. O que nós precisamos, porque a gente, em comunhão com o Espírito Santo, não vai faltar nada para a gente. Paulo, ele tinha comunhão com o Espírito Santo, e a cadeia de Filipos para ele foi tranquilidade. Então, assim, né, que a nossa comunhão com o Espírito Santo, de toda a igreja, vai aumentar, o amor pelas vidas. É o que nós precisamos, é dessa intercessão. Ore pela gente mesmo, precisamos, tá? Em nome de Jesus, que Jesus te abençoe muitíssimo. Graças. Amém. Aplauda o Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Amém? Ore pelos nossos pastores, né? Pastor Laércio, pastora Zete, pastor Adriano e pastora Michele. Que esse seja um tempo de renovo, de um novo tempo mesmo, né? Que Deus envie homens e mulheres, né? A Bia esteve lá comigo e quando você olha assim a pregação do Evangelho num lugar como Guajará-Mirim, você fala assim: meu Deus, eu não estou fazendo nada, né? Porque é tudo mais difícil, né? Lá, né, a região norte, por causa do Rio Madeira, é uma área quando chove igual gente grande. E aí, onde a igreja fica, quando chove, você anda de barco na rua. Né? Uma vez a gente tem um terreno lá, a igreja tem um terreno, e na época o pastor Josué, né, o falecido pai do pastor Regis, ele foi lá ver o terreno, ele teve que ir de barco, porque a água dá aqui. Né? O rio transborda, né? E na maioria das vezes transborda. Então, eles têm todo um esquema para a igreja não parar na chuva. Né? Então, é um trabalho de muita dedicação e muita oração, como o pastor falou. Né? Eles têm muitas práticas de oração, eles oram, eles têm oração das 5 da manhã, eles têm jejuns o ano inteiro, para que toda a resistência seja quebrada. Né? Existem muitas influências malignas naquele lugar, né? Da cultura da floresta, da cultura da região norte. Então, eu queria agora que a gente estivesse orando. De repente, você se une às pessoas que estão aí perto de você. Ore pelos Estados Unidos, né? Você pode pensar, nos Estados Unidos tem dinheiro, tá tudo bem. Não, mas a guerra é outra. Né? Ore pela pastora Michele, pelo pastor Adriano, pela família do pastor Laércio, pelo Lucas, pelo Levi. Levanta a tua voz em oração. Começa a dizer: Deus, eles são homens piedosos de verdade. Eles não têm apenas uma aparência de piedade. Eles não têm buscado seus próprios interesses. Eles não têm sido amantes de si mesmos, mas eles têm sido famílias que têm se dedicado para que o Evangelho não pare de ser pregado onde eles estão firmados.